Oi pessoal, boa noite. Eu vou fazer essa gravação para vocês, para que vocês assistam, né, considerando a aula de hoje. Hoje, dia 9 de abril de 2026. E eu vou deixar essa aula disponível para que vocês possam assistir até o final de semana. E aí também para rever, né, esse conteúdo e realizar a atividade que eu vou propor no final da aula, tá? Bom, nós viemos falando aqui durante essas aulas sobre os lançamentos contábeis da partida dobrada, né, que a gente falou lá, comentou sobre o débito e o crédito, dentro do balanço patrimonial. Então, aqui eu tenho a estrutura do balanço patrimonial, considerando então do lado esquerdo o meu ativo, do lado direito o meu passivo e o meu PL. E eu tenho aqui um caso de uma empresa em que a gente vai ter que fazer os lançamentos contábeis. Eu sempre vou falar para vocês, né, e a gente já tratou na última aula, que nós temos que realizar dois lançamentos para um fato, né? E aí até eu brinquei com vocês que a gente sempre vai falar que eu tenho dois caminhos ou duas pernas, né, para fazer esses lançamentos. Então eu vou até escrever aqui embaixo, ó. Primeiro lançamento, segundo lançamento, para a gente sempre lembrar que eu preciso fazer o lançamento desses dois, tá? Então nós iniciamos aqui com uma empresa que ela tem a abertura dia 1, né? Em janeiro de 2024, e os sócios, eles decidiram integralizar 250 mil em dinheiro, através de transferência bancária. Então lembra que quando nós falamos aqui de integralização, é o momento que o sócio está colocando dinheiro para a empresa ela começar. E nós chamamos isso de capital social. Então, nesse momento, a gente vai pensar o seguinte: bom, ele não entregou dinheiro para a empresa, os 250 mil, então o primeiro lançamento que a gente vai fazer, né, é dar entrada do dinheiro. E aí, consequentemente, a gente lembra que o dinheiro ele não é um bem da empresa, e aí a gente então vai colocar, por ser um bem, dentro do ativo. Então eu vou reconhecer aqui, ó, banco. Professor, por que você está colocando banco? Porque ele menciona aqui, ó, que ele fez através de transferência bancária. Então esse dinheiro vai cair na conta da empresa, né, no banco dela. E aí eu venho e coloco os 250 mil. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Então, o primeiro lançamento a gente fez, que foi a entrada do dinheiro, 250 mil no ativo. Mas lembra que todas as vezes que o sócio coloca um dinheiro na empresa, a empresa ela fica devendo esse sócio, né? Uma hora a gente vai ter que pagar esse sócio, a gente não sabe quando. Então, a gente entende isso, que eu tenho uma obrigação com o sócio. E nesse caso, lembra que tudo que é relacionado aos sócios fica dentro do PL? Então a gente vai fazer o lançamento aqui de capital social no mesmo valor, 250 mil. Deixa eu abrir mais um pouco aqui. Bom, agora, já que a gente fez o primeiro lançamento, eu posso somar, né, tanto o meu lado esquerdo, que é o ativo, quanto o meu lado direito, que é o passivo e o PL. Então eu vou fazer a soma aqui. A gente utiliza, né, a fórmula de soma. E eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou somar o passivo e vou somar o PL. Então, conseguem verificar então, ó, aqui de um lado deu 250 e do outro também deu 250. Então bateu. É esse o nosso objetivo. Então, professor, eu sempre preciso fazer dois lançamentos? Sim, obrigatoriamente tem que ser sempre dois lançamentos. Mais para frente, quando a gente tiver amadurecido essa ideia, a gente vai acabar fazendo mais de um lançamento. Mas vocês vão entender que, no final das contas, sempre vai ser sobre lançar o mesmo valor duas vezes. Bom, vamos para o próximo item. Então, aqui, ó,
eu vejo que ele comprou um ponto comercial, um imóvel, para instalar o comércio de roupas, no valor de 90 mil, e ele decidiu pagar à vista, tá? Então, o primeiro lançamento, ó, vou apagar aqui. O primeiro lançamento não é a compra do imóvel, e o imóvel não é um bem. Então, eu vou falar aqui que está entrando um bem dentro da empresa, que é o imóvel, certo? Então, eu vou reconhecer aqui, ó, e aí lembra, o imóvel ele tem baixa liquidez, então eu vou colocar ele aqui mais para baixo, ó. Vou colocar aqui imóvel, no valor de 90 mil, porque ele está entrando aqui, né, no patrimônio da empresa. Aí a gente pergunta, bom, se ele comprou um bem, ele tem que pagar por esse bem, né? E como que foi esse pagamento? Foi à vista. Então, nesse caso, se foi à vista, saiu dinheiro, não foi? Então, saiu dinheiro. E onde que está o dinheiro da empresa? Aqui no banco. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar aqui na frente um igual. Porque quando a gente coloca um igual no Excel, nós conseguimos fazer um cálculo aqui dentro. Então, eu tinha 250 mil, só que agora eu vou fazer menos 90 mil. Então, agora me sobrou 160 no banco, mas eu evoluí meu patrimônio e adquiri um imóvel. E aí, lembra que a gente falou na última aula sobre essa questão de... pode ser que eu tenha uma evolução econômica, mas nem sempre eu vou ter uma evolução financeira na empresa. Aqui o que, que a gente observou? Ó, eu agora aumentei meu patrimônio, então eu tive uma evolução econômica, mas se eu for olhar aqui financeiramente, não mudou nada do último lançamento. Então, financeiramente eu não tive nenhum impacto, certo? Bom, dando continuidade, a gente vai para o segundo item. E aí aqui eu tenho, ó, o imóvel, ele precisou de uma reforma. E nesse caso eu tive que desembolsar um total de 20 mil à vista para benfeitorias. Bom, eu vou pensar no mesmo caso aqui, ó. Se eu gastei com essas benfeitorias, as benfeitorias do imóvel, ela aumenta o valor do imóvel, né? É como se eu estivesse comprando uma outra parte para o meu imóvel. E aí a gente vai reconhecer que esse patrimônio vai aumentar, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Ó, no primeiro lançamento é aumento do valor do imóvel. E esse aumento do imóvel, ele está aqui no ativo, só que eu vou colocar aqui embaixo, ó, benfeitoria. Professor, por que eu já não aumento aqui o valor dos 90 mil e agrego a benfeitoria? Porque na contabilidade a gente precisa deixar tudo bem descrito, bem discriminado. Então eu preciso fazer esse lançamento separado. Então nesse caso de benfeitoria eu tenho mais 20 mil, que eu lancei aqui, né? Só que aqui em contrapartida ele falou que o pagamento foi à vista. Então, se eu paguei, saiu dinheiro. E onde que está meu dinheiro? No caixa. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos... Tinha 250, menos 90 que eu comprei o imóvel e agora menos 20 das benfeitorias. Então, agora o meu banco tem 140, 90 do imóvel, 20 da benfeitoria, que ainda mantenho 250. Vamos para o terceiro item, né? E ele fala... A empresa adquiriu mercadorias por 15 mil e o pagamento foi a prazo. Nesse ponto específico, inclusive na última aula, eu falei para vocês que seria o próximo tópico que a gente ia observar, que é eu fazer os lançamentos agora de coisas dentro do passivo, tá? E lembre, o que é o passivo? O passivo são obrigações ou dívidas, né? Para deixar algo bem mais... com uma palavra mais popular. Bom, vamos preencher aqui de novo. Qual é o primeiro lançamento da empresa? Se ela adquiriu mercadorias, não está entrando mercadorias dentro da empresa, que é um bem, né? Então eu vou colocar a entrada de estoque, porque a mercadoria vai para onde? Para o estoque. Então eu vou reconhecer aqui, ó, um estoque no valor de 15 mil.
E como que ela pagou? Né? Se tá entrando um bem, eu tenho que pagar por ele. Nesse caso, ela colocou que o pagamento foi a prazo, então ela não pagou agora. Se ela não pagou agora, ela não tem uma dívida? E aí é justamente isso, eu vou reconhecer a dívida. E aí eu vou colocar aqui no passivo um fornecedor, né? Porque eu tô devendo o meu fornecedor. Eu comprei dele e não paguei ainda, no valor de 15 mil. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora? Observem que nós tivemos aqui uma alteração econômica, porque eu comprei mais estoque, né? E tive uma dívida. E perceba que o nosso valor aqui, ó, ele mudou. Agora, antes era 250, agora está 265. Então, nós tivemos uma evolução tanto econômica quanto financeira, certo? O quarto, ele fala, a empresa adquiriu imóveis e equipamentos por 10 mil, a serem pagos em 30 dias. O raciocínio, gente, vai ser praticamente igual ao anterior, só que agora eu vou dar a entrada em imóveis, né, que também são bens, é um ativo da empresa. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Não, vou colocar até aqui para cima. Móveis no valor de 10 mil. Bom, se eu comprei imóveis, eu tenho que pagar por ele, né? E como que a gente pagou? Aí aqui está escrito, ó, a serem pagos em 30 dias. Bom, se eu não paguei ainda, quer dizer que eu tenho uma dívida. E onde que fica a dívida? No passivo. Aqui eu vou reconhecer, então, aqui contas a pagar, né? Que é por conta dessa dívida que eu fiz dos móveis, no valor de 10 mil. Aqui, novamente, ó, nós tivemos a compra dos móveis e o reconhecimento de uma dívida que mudou economicamente a empresa. E nós também tivemos um aumento financeiro, ó. Antes estava 265, agora passou para 275. Bom, dando continuidade, a gente vai para o quinto e ele fala assim: aquisição de um empréstimo no valor de 200 mil para a compra de 2 caminhões para transporte. A única coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós não estamos falando sobre a aquisição dos caminhões agora. Nós estamos falando do empréstimo no valor de 200 mil. Então, nós vamos fazer o reconhecimento aqui. Bom, se eu vou lá no banco e falo para o meu gerente, olha, gerente, preciso de dinheiro. Fiz lá o contrato, assinei tudo certinho. O que o gerente vai me entregar? Ele não vai me entregar o dinheiro, porque eu pedi para ele o dinheiro. Então, eu tenho uma entrada de dinheiro, que foi o dinheiro do empréstimo. Bom, se o dinheiro entrou, onde que o dinheiro entra? No banco, porque eu fiz o empréstimo lá no banco. Então, quer dizer que aqui, ó, eu vou somar, vou fazer mais os 200 mil. Entrou esse dinheiro aqui dentro da minha conta. Bom, mas se eu fiz essa conta, eu vou ter que pagar, vocês não concordam? Uma hora o banco vai me mandar os boletos, vai me mandar o carnê, que eu vou ter que pagar esse empréstimo por mês. E aí eu vou colocar aqui, ó, que é uma dívida. Então eu reconheço um passivo, ó. Eu reconheço a dívida. Então eu vou vir aqui e colocar empréstimo no mesmo valor de 200 mil. Nós vemos uma evolução novamente econômica, porque o dinheiro aumentou aqui no banco, e também nós tivemos um reconhecimento de uma dívida de 200 mil. E também isso fez com que o meu valor final do balanço também aumentasse. Então a gente teve uma evolução tanto econômica quanto financeira. Aí no 6, gente, agora sim, ele vai lá, escolhe os caminhões e ele adquire esses caminhões por 90 mil cada e pagou isso à vista. Bom, vou apagar aqui, ó. Se eu comprei caminhão, o caminhão não entra para mim como um patrimônio. Então eu vou colocar a entrada do bem, né? A entrada, ou eu posso colocar do bem veículo, entrada do veículo.
Eu vou colocar aqui, então, o meu veículo no valor de... Ó, se a gente pagou 90 mil por cada veículo, e foram 2 veículos, dá 180 mil pelos 2. Bom, mas se eu comprei um bem, eu não tenho que pagar por ele? Sim, e vai ser o segundo lançamento. E como que nós pagamos por ele? Ó, pago à vista. Então quer dizer, ó, que saiu dinheiro. A saída do dinheiro a gente vai tirar lá do banco. O nosso dinheiro está todo aqui no banco. Então, se saiu o dinheiro, eu vou fazer aqui, ó, menos 180. Certo? O que eu quero chamar a atenção de novo para vocês? Nós tivemos uma evolução econômica porque a gente adquiriu veículos, mas perceba que o valor comparado ao anterior não mudou. Então, financeiramente, a gente não teve uma evolução, só uma evolução econômica. E por fim, gente, a gente tem a venda de 40% da mercadoria por 10 mil. Esse último item tá aqui, mas eu não vou explicar agora para vocês nessa videoaula. Eu quero explicar isso para vocês quando a gente estiver lá na sala de aula, porque vai ser melhor para vocês entenderem, tá? Então eu vou apagar esse item e vou desconsiderar eles por enquanto. O objetivo que eu trouxe, né, esse exemplo, é para que vocês justamente relembrem e entendam a importância dos lançamentos em partidas dobradas, né, que é esse daqui, esses 2 lançamentos, né? Então lembra, toda vez que acontece um fato dentro da empresa, eu preciso fazer um lançamento a débito e outro a crédito no mesmo valor. E foi o que a gente fez, né? Em alguns momentos eu tenho entrada e saída aqui, então entra um bem, sai dinheiro. Ou entra um bem e eu fico devendo, aí eu reconheço passivo. Ou às vezes eu fico devendo sócios. Então cada lançamento vai gerar aqui para mim uma situação dentro do balanço patrimonial, correto? Então, ó, essa foi a primeira atividade que a gente resolveu aqui. E é até uma forma de vocês conseguirem executar isso no Excel, tá? Normalmente não é muito difícil elaborar isso, e aí vocês podem ir construindo e fazendo esses exercícios no próprio Excel. Agora, eu vou falar aqui com vocês sobre esse segundo exemplo. O raciocínio vai ser bem parecido, tá? A gente vai fazer, então, o primeiro lançamento e o segundo lançamento. Vamos ver como que vai ficar aqui esse caso. No primeiro, eu tentei ir mais lento, porque como é um vídeo, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Mas agora, eu vou explicar um pouco mais rápido, tá? Já que a gente já entendeu alguns conceitos principais. Bom, então eu começo aqui lendo que a empresa foi constituída e os sócios depositaram 80 mil em dinheiro no banco como capital social. Então, primeiro, não está entrando dinheiro, né? O dinheiro é um bem, então, entrada de dinheiro. E aí a gente lembra que isso é um bem, é um ativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, banco. Professor, por que você usou banco e não caixa? Lembra que quando for transferência ou tiver escrito que é banco, transferência bancária, Pix, é tudo para banco. Agora, quando eu estiver mencionando em dinheiro, aí é no caixa, tá? Então, nesse caso, eu vou considerar aqui os 80 mil, que é a entrada de dinheiro. E aí, lembra que todas as vezes que o sócio coloca dinheiro na empresa, eu tenho uma dívida com ele. Então, dívida com o sócio. E a gente chama isso de capital social. Vou reconhecer aqui no PL, ó, esse capital social no mesmo valor, 80 mil. Aqui a gente já consegue fazer, né, aquela somatória. É que eu não sei se aqui no vídeo vocês conseguem observar meu mouse, eu acho que sim. Mas aqui, ó, eu tenho esse botão que é justamente um botão de soma. Se eu clico nele, ele já faz aqui igual e já calcula para mim.
E aí eu já sei esse valor. Do outro lado, mesma coisa, ó. Vou clicar aqui no soma, mas eu tenho que selecionar os passivos, ponto e vírgula, e depois os PL. E aí eu também tenho os mesmos 80 mil. Correto? Vamos para o próximo, então. Ó, transferência de 5 mil da conta bancária para o caixa da empresa. Vamos pensar que a empresa é uma loja. E ela acaba que os clientes pagam por dinheiro também. Então, ela precisa ter um dinheirinho no caixa. Então, o primeiro lançamento quer dizer que saiu dinheiro do banco e entrou dinheiro no caixa. A gente só vai tirar de um lugar e colocar no outro. De onde que saiu o dinheiro? Do caixa. Então, aqui eu vou colocar igual na frente do 80 e vou fazer menos 5 mil, porque saiu 5 mil do banco. Por outro lado, eu vou reconhecer o caixa, que é o valor de 5 mil que entrou no caixa. Nós mantemos os 80 mil aqui na igualdade do balanço patrimonial. No segundo, a empresa adquiriu um veículo no valor de 40 mil a ser pago a prazo em 1 ano. Então, ó, ela comprou e ela financiou esse bem. Então, primeiro, o veículo entrando dentro da empresa, ele não é um patrimônio? Então, a gente entra a entrada de veículo e o veículo é um bem da empresa, é um ativo. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, veículo, no valor de 40 mil. Tá, se entrou bem, eu não tenho que pagar por esse bem? Tenho, que é o segundo lançamento. Mas como foi o pagamento? A prazo, né? Foi pago a prazo, então eu fiquei devendo. Então eu vou reconhecer a dívida. Bom, se é um financiamento, eu vou colocar aqui, ó, um financiamento no valor de 40 mil. O que a gente nota? Tem uma evolução econômica, porque eu comprei um veículo e tenho uma nova dívida, e o meu valor aqui, ó, do meu patrimônio também aumentou. Então, financeiramente e economicamente, eu tenho essa evolução. Tá? Próximo item, o terceiro, compra de computadores para o escritório, no valor de 10 mil, só que pagou à vista. Então, ó, aqui eu tenho, deixa eu apagar, entrada de bem, que é o computador. Comprei o computador, ele está entrando aqui dentro da minha empresa e eu vou reconhecer ele como um ativo, computador, no valor de 10 mil. Só que se entrou um bem, eu não tenho que pagar por esse computador? Sim, e ele mencionou que o pagamento foi à vista. Se foi à vista, saiu dinheiro. E normalmente o dinheiro sai lá do banco, né? Eu não vou tirar do caixa porque o caixa é pequeno. O caixa é lá para movimentar quando o cliente me paga. Então eu vou tirar aqui, ó, menos, vou colocar aqui no final, menos 10 mil. Certo? O quarto, aquisição de imóveis no valor de 15 mil a serem pagos em 60 dias. Novamente, ó, eu tenho a entrada de um bem, só que agora é de imóveis. E a gente, como que vai ser o pagamento? Vai ser uma dívida, porque eu não vou pagar agora. Então eu preciso reconhecer a dívida. Então eu vou colocar aqui, ó, móveis. Vou colocar aqui embaixo. Móveis no valor de 15 mil. E eu vou reconhecer aqui uma dívida em contas a pagar, no mesmo valor de 15 mil. Então, comprei imóveis? Comprei, ó, registrei aqui no ativo porque ele é meu patrimônio, meu bem. Mas eu não paguei agora, eu vou pagar só depois. Então, isso é uma dívida. Aí eu venho e reconheço a dívida. Ó, aqui é 15 mil e aqui é 15 mil. Pensando justamente nas partidas dobradas nos dois lançamentos. No quinto, ele fala que ele comprou mercadorias para venda no valor de 30 mil e ele também fez isso a prazo. Bom, se eu comprei mercadoria, a mercadoria faz parte do meu estoque e o estoque é o meu bem. Então eu tenho que reconhecer, eu tenho que fazer a entrada
do bem, que é o meu estoque. E como que eu paguei isso? A prazo, tá escrito aqui, ó, no valor de 30 mil a prazo. Então, se eu paguei a prazo, eu ainda estou devendo. Então, eu preciso reconhecer a dívida. Primeiro, vou lançar aqui, ó, a entrada do bem, que é o meu estoque, no valor de 30 mil. E, por outro lado, como que eu paguei esse bem? Na verdade, eu não paguei agora, eu fiquei devendo e vou pagar depois. E lembra, todas as vezes que a gente tratar de estoque, nós estamos falando de fornecedor. Eu vou reconhecer também no mesmo valor de 30 mil. Correto? Bom, aqui ó, agora a gente tem uma coisa nova. Ele fala que eles fizeram o pagamento da primeira parcela de 3.500 referente ao veículo. Lembra que a gente tinha reconhecido aqui, ó, esse financiamento porque eu comprei o veículo? E aí o financiamento a gente vai pagando por mês, né? Só que como ele pagou uma parcela só, a gente tem que diminuir esse valor. Vamos pensar assim, ó, que eu tenho um talão, que o talão tem todos os boletos para eu pagar, né? Desde o primeiro ao último. E eu vou lá na lotérica efetuar o pagamento. Bom, eu primeiro vou dar a baixa aqui nesse meu financiamento, vou colocar o igual aqui na frente e vou fazer menos 3.500, que é a minha parcela. E fazendo isso, né, eu estou diminuindo minha dívida. Então, antes eu devia 40, mas agora como eu paguei a primeira, eu devo só 36.500. Mas na hora que eu vou lá na lotérica, para a moça pagar o meu boleto, eu não tenho que entregar dinheiro para ela? Tenho, né? Então, nesse caso, eu tenho que tirar o dinheiro do banco, porque eu entreguei esse dinheiro para ela. A gente vem aqui no banco, ó, e eu vou fazer uma baixa do mesmo valor, porque eu paguei esse boleto. Então, ó, saiu o dinheiro, eu entreguei para a moça lá da lotérica e quitei uma parte do meu financiamento. Correto? Deixa eu tirar aqui, ó, essa cor. Bom, vamos para o próximo. A empresa pagou 10 mil a fornecedores referente a uma compra anterior. Vocês lembram que aqui no quinto a gente tinha comprado mercadoria, né? E a gente reconheceu isso no estoque aqui, ó. Então a gente reconheceu isso no estoque. Mas nós não pagamos, né, à vista. A gente ficou devendo o fornecedor, que é justamente esse reconhecimento que a gente fez aqui de 30 mil. Então eu tenho uma dívida de 30 mil. Só que agora a empresa decidiu pagar 10, né? Então, no pagamento desses 10 mil, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no anterior. Eu preciso diminuir minha dívida e dar a baixa aqui no dinheiro dentro do banco. Então, aqui, ó, eu vou diminuir minha dívida, vou colocar um igual aqui na frente e vou fazer menos 10 mil. Diminuir minha dívida. Né? Eu paguei um boleto lá do meu carnê. E, consequentemente, eu tenho que entregar o dinheiro para o caixa lá na lotérica. Então, eu também tenho que reconhecer a saída do dinheiro em 10 mil. Correto? Perceberam que eu não mexi no estoque? Por que eu não mexi no estoque? Ué, porque o estoque continua lá, paradinho. Ele é meu bem. Eu não vou modificar o valor dele. Porque a única coisa que nós fizemos agora foi pagar uma dívida. Nós demos baixa na dívida em 10 mil e fizemos a baixa no valor aqui no banco, porque saiu 10 mil de dinheiro. Nesse caso, gente, a gente termina esse exercício entendendo que a empresa teve sua evolução, né, ao longo desse período. Ela teve uma evolução tanto econômica, né, comprando estoque, computador, móveis, veículos, fazendo algumas dívidas e que, consequentemente, ela também teve impacto financeiro, né? Aqui ela passou a ter 151.500 e também, ó,
nesse caso aqui ela tem dívidas, né, obrigações também no valor de 151.500, que ficou igual. Então o nosso balanço bateu. É esse o meu objetivo, certo? Bom, o que eu queria explicar para vocês é justamente esse processo que a gente vai dar continuidade nas próximas aulas. A gente só vai agregando conhecimento e entendendo como que isso funciona na prática, tá? Juntamente com esse vídeo aqui, eu vou disponibilizar um terceiro exercício. Eu vou mandar uma planilha de Excel mesmo, tá? Para vocês fazerem. Quem tiver dificuldade de fazer no Excel, pode fazer no caderno. Aí tira a foto e me manda sem problema. Que aí eu vou considerar como atividade para a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido. Anotem as dúvidas. Tenta assistir novamente a parte que você não entendeu, com calma, para fazer sentido e a gente entender que esse processo de contabilização, esse processo contábil, ele está aí no dia a dia de todas as empresas, né? E nesse nosso papel enquanto gestores é entender o como ele funciona nessas entradas e nessas saídas ou nesses lançamentos e o que isso reflete na nossa gestão para eu tomar alguma decisão específica, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e na semana que vem a gente se vê.